Juliano, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o codificador dessa doutrina, nos informa que o Espiritismo é uma doutrina raciocinada, ou seja, para acreditarmos em algo, precisamos analisar com muito cuidado, para evitarmos a fé cega que pode se transformar em fanatismo, e o fanatismo mata. Portanto, caríssimo amigo, não devemos acreditar em qualquer coisa. A doutrina espírita nos incentiva ao estudo, para evitarmos cair em situações desagradáveis. Mara, mãe de Paulinho, estava de cabeça baixa, pensando, quando uma senhora ainda jovem, mãe de Vicente, o manhoso, lhe perguntou: "O que você acha disso, querida?" "Para ser sincera, Vera, não acredito nessas coisas." O padre César, que frequenta nossa casa, explicou que os nossos filhos estão no céu, porque somos bons católicos, frequentadores assíduos da igreja e sempre contribuímos com os pobres da paróquia dele. Vera ficou calada e Yolanda tomou a palavra. "Graças a Deus, nossos filhos também devem estar no céu. Mandamos rezar missa de 7º dia e, além disso, contribuímos com uma quantia razoável para a compra de alimentos a serem distribuídos entre os pobres." Roberto, até então em silêncio, se manifestou. "Ando meio desconfiado. Sonho com Rosa todos os dias, pedindo-me ajuda. Acho que ela está sofrendo muito." O médico, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou ao Dr. Marcondes: "Você pode nos esclarecer algo sobre esses sonhos?" Marcondes ficou em silêncio por alguns minutos e depois respondeu: "Meu amigo, não acredito em sonhos e não tenho condições de esclarecê-lo a respeito desse assunto." Cristina, que estava calada, ouvindo os amigos, pediu licença e falou com cautela. Além de ter sentido a presença do Joel às vésperas de sua morte e dos sonhos que tive com ele após o acidente, continuou sonhando, todos os dias, com Rosa Maria. A psicóloga fez uma pausa e continuou: "Para esclarecer algumas dúvidas a respeito desse assunto, procurei um amigo que, além de psicólogo, é espírita e faz palestras em congressos espíritas." "O que o seu colega falou?" perguntou Roberto, visivelmente ansioso. "Ele falou que quando adormecemos, somente o nosso corpo repousa. O espírito liberta-se e vai à procura de lugares ou pessoas que lhe são simpáticas, principalmente daquelas que têm o mesmo sentimento que ele, o mesmo gosto, as mesmas preferências e outras coisas mais." Cristina fez uma pausa e notou que os olhares de todos se convergiam para ela. Então continuou: "Portanto, amigos, se realmente Allan Kardec tiver razão quanto ao que escreveu sobre a imortalidade do espírito, o sonho é simplesmente o encontro de pessoas em outra dimensão, ou seja, os espíritos fora do corpo físico podem se encontrar no mundo espiritual e nós, por falta de informações a respeito do assunto, denominamos esses encontros de sonhos." Ellen perguntou: "Você quer dizer que os sonhos de Roberto, e mesmo os seus com Joel, foram encontros de vocês em espírito?" "Exatamente, doutora, porém não se esqueçam de que nem todos os sonhos se enquadram nos esclarecimentos da doutrina espírita." Mara perguntou dirigindo-se a Cristina: "A senhora acredita nisso?" Cristina afitou a colega de infortúnio e respondeu firmemente: "Acredito." Os presentes ficaram calados, cada um envolvido com seus próprios pensamentos. A reunião daquela noite foi encerrada e todos foram para suas residências. Ao chegarem em casa, os médicos Roberto e Yolanda puseram-se a falar a respeito da reunião. "Querido, você acredita na versão da Cristina?" "Acredito." "O que você vai fazer?" "Vou conversar com alguém do centro espírita que a nossa filha frequentava." "Roberto, você está se deixando influenciar pelas conversas da Cristina. Você sabe muito bem que esses psicólogos são meio perturbados." "Querida, nunca desdenhe do saber de ninguém, se você não tem conhecimentos suficientes para emitir sua opinião. Existem tantas coisas neste mundo que não sabemos explicar." Eles se calaram. Roberto levantou-se e começou a andar pelo quarto, depois se voltou para a esposa e perguntou: "E se a nossa filha estiver realmente viva em outra dimensão,
precisando da nossa ajuda e não ligarmos para os apelos dela simplesmente porque não acreditamos na possibilidade de haver vida após a morte. Como vai ficar nossa consciência depois que soubermos que tudo era verdade? A esposa ficou calada, pensando. Nesse momento, Roberto sentiu um aperto no coração e falou para Yolanda. Não estou passando bem. E Yolanda tomou-lhe o pulso, deu-lhe um copo d'água e ficou observando o marido. Após alguns minutos, o médico parecia melhor. O que houve, querido? Não sei explicar. Senti um frio esquisito e parece-me que ouvi alguém chorando. Ora, Roberto. Não acredito que você está sugestionado com essas bobagens. Vamos dormir. Num canto do quarto, Rosa Maria estava deitada, toda ensanguentada, chorando e pedindo aos pais. Papai e mamãe, estou com tanta fome e sede. Não sei se vou aguentar. Não consigo estancar o sangue que sai desse corte em minha cabeça. Sinto-me fraca. Pelo amor de Deus, ajudem-me. O espírito Rosa Maria apresentava uma aparência horrível. Ela estava cheia de escoriações e com um corte profundo na cabeça. Além disso, suas pernas e seus braços estavam quebrados. Ela sentia muitas dores e pedia a Deus a morte para livrá-la de tanto sofrimento, não tendo ainda consciência de que o já desencarnara e que a vida continuava. Rosa Maria estava tremendo e chorando, quando viu Roberto a seu lado, em estado pior ou igual ao dela, porém com ares de deboche, falando com a irmã como se estivesse bem. Mana, o que você tem? Parece que está doente. Roberto, você está parecendo um monstro. O que está acontecendo com você, meu irmão? Deixe de ser careta, mana. Consegui encontrar uma turma da pesada que me socorreu e está me ajudando. Rosa Maria, mesmo perturbada e em estado precário, ficou desconfiada e perguntou. Que turma é essa, Roberto? Uma turma boa. Eles me ensinaram a comer, beber e a fumar meu baseado. Roberto riu com ironia e ainda disse. Eles me informaram que realmente eu já morri para o mundo dos vivos, mas continuo vivendo normalmente do lado de cá. Sempre que tenho tempo venho dormir aqui em casa. O pai está começando a ficar perturbado com a minha presença. Até estou gostando, somente assim ele me paga. Você se lembra de que ele nunca gostou de mim, né? Roberto encerrou a conversa quando ouviu alguém o chamando. Vou nessa, irmã. Cuide-se. Você está com uma aparência horrível. O Joel não vai gostar de vê-la desse jeito. Na varanda de uma bela casa encontravam-se reunidos Paulinho, Edson e Manhoso. Eles conversavam. Edson trazia vários hematomas e cortes profundos na cabeça e no estômago. Paulinho estava todo quebrado e ensanguentado, porém não prestava atenção ao seu estado. Era mais importante para ele procurar lugares onde havia bebida, fumo e outros entorpecentes, ou seja, a vida para ele continuava do lado invisível do mesmo jeito que a vivia quando encanado. Manhoso chorava muito e só parava quando, através de alguém, conseguia beber ou fumar maconha em virtude das emanações dos encanados. Paulinho levantou-se e disse. Pessoal, vamos procurar alguma coisa para melhorar nossa situação. Estou precisando de um baseado, senão vou desmaiar. Cara, a velha está ficando maluca. Agora ela anda conversando com o pessoal careta, dizendo que nós morremos. Ela não acredita que estejamos vivos, disse Manhoso, referindo-se à sua mãe, Vera. Edson começou a rir. Paulinho permaneceu calado por alguns segundos, depois disse. Vamos à luta, amigos. Todos começaram a correr e a gritar, mexendo com as pessoas que passavam. Duas moças caminhavam na calçada, quando uma delas sentiu um calafrio e perguntou à outra, com medo. Você sentiu algo ou ouviu os gritos de alguém? Não. Marieta, você está ficando estranha com essas coisas que somente você ouve e sente. O que eu posso fazer, Ana, se ouço coisas? Já fui a um psiquiatra e ele nada descobriu, falando, inclusive, que isso era coisa da minha cabeça. Capítulo 4. Vida após vida. Num belo apartamento de classe média alta, uma linda jovem de 18 anos, loira,
de cabelos castanho claros, não parava de chorar, mesmo tendo sido medicada com calmantes. Ela sofria muito com a perda do namorado. Uma senhora, também muito bela e elegante, conversava com a moça, pedindo: "Minha filha, por favor, coma alguma coisa. Você está ficando doente. Somente essa alimentação à base de pastilhas sintéticas não será suficiente para mantê-la com saúde. Mamãe, eu quero morrer. Não suporto a vida sem o meu Paulinho, o amor da minha vida." Marlene, a mãe da garota, manteve-se em silêncio, ouvindo o lamento da filha. Depois voltou a falar, com mais firmeza: "Marijane, você precisa reagir. O Paulinho morreu e não volta mais, mas você, filha, você continua vivendo. Esforce-se para superar essa perda e tentar uma nova vida. Também não se esqueça de que vai prestar vestibular este ano e precisa estudar muito." "Mamãe, eu não vou mais estudar. Não tenho mais motivos para viver. Como vai ser minha vida sem ver o sorriso do Paulinho, sem sentir seus carinhos?" Eu soube que a mãe dele, a Mara, está frequentando um grupo composto pelos pais, os parentes e os amigos mais próximos do pessoal que morreu naquele dia fatídico. Marijane sentou-se na cama e, imediatamente, pediu: "Fale-me sobre esse grupo, mãe." Marlene contou o que sabia. Maria levantou-se meio fraca e pediu algo para comer. A mãe ficou surpresa, mas não comentou nada. Após tomar um copo de leite, a jovem perguntou: "Onde e quando esse pessoal está se encontrando?" "Minha filha, é melhor que você evite participar desse grupo. Disseram-me que eles falam muito em coisas esquisitas, principalmente em algo relacionado com espíritos. Você sabe que isso é coisa de pessoas desequilibradas." "Mãe, eu participarei dessas reuniões e, por favor, não me impeça." "Tudo bem, filha, você é quem sabe. Se for para o seu bem, vou telefonar para a casa de Mara e saber todos os detalhes para informá-la." Marlene deixou o quarto, pensando: essa menina já está perturbada. Se começar a ouvir esse pessoal maluco vai piorar ou enlouquecer de vez. Na residência de Mara, ela conversava com o filho Armando, irmão de Paulinho, que também não se conformava com a morte do irmão mais novo. "Mamãe, a Marijane está ficando doente. Ela não quer mais se alimentar e sente muita falta do mano." "Meu filho, logo a Marijane estará namorando outro rapaz e vai continuar sua vida, pois seu irmão não voltará mais." "Mãe, não seja tão pessimista. A senhora está frequentando um grupo que fala em vida após a morte e, mesmo assim, continua com essas ideias materialistas. Armando, o seu coração é muito bom e por isso você pensa assim, mas não se esqueça de que a realidade é outra e muito cruel. Perdi meu filho num acidente horrível e jamais vou superar isso. Temos de tomar muito cuidado para não nos deixarmos ludibriar por pessoas aproveitadoras dos sofrimentos alheios. A senhora não pode pensar assim. Lembre-se de que, além do Paulo, morreram Edson, o manhoso e o pessoal do outro carro." "O que você quer dizer com isso, Armando?" "Que o sofrimento é inerente ao ser humano, mãe, principalmente aos habitantes de planetas como a Terra." "Meu filho, onde você anda aprendendo essas coisas? Não posso acreditar que uma pessoa que está se formando em medicina tenha opiniões esdrúxulas a respeito desse assunto." Armando ficou em silêncio e pediu licença para se retirar. O telefone tocou e Mara foi atender. "Alô? Alô? Quero falar com a Mara, por favor." "Sou eu, Marlene. Não conhece mais a minha voz?" "Desculpe, querida. Posso ajudá-la?" "Pode. Por favor, me informe sobre aquele grupo de pais e parentes dos jovens acidentados que você está frequentando." Mara explicou do que se tratava, falou um pouco a respeito da dinâmica das reuniões e depois comentou, demonstrando todo o seu ceticismo: "Marlene, não me diga que você também quer participar dessas reuniões de malucos. Não são para mim essas informações." "E para quem são?" "A Marijane resolveu participar dessas reuniões." Mara ficou calada, depois disse: "Bem, querida, ela sabe o que faz." "Mara, um beijo."
Vou desligar. Obrigada pelas informações. Mara ficou pensando. Coitada da Maria e Jane. Depois que ela começar a ouvir aquela gente, vai enlouquecer de vez. À noite, Armando foi conversar com sua namorada, Lúcia Maria, que era irmã de Edson, um dos amigos mortos no acidente. Querida, a dona Josiane está frequentando as reuniões dos pais que perderam os filhos no acidente. Está sim, mas ela não faz comentários. Minha mãe fica o dia inteiro sentada em seu quarto, ou no cemitério, dizendo que o Edson não morreu. Tenho muita pena dela, porque a dor da mãe que perde um filho deve ser a maior do mundo. Armando ficou em silêncio. O que houve, querido? Você está meio esquisito. Estou pensando numa conversa que tive com um amigo de faculdade. O que vocês conversaram? Posso saber? Pode, Lúcia. Ele diz que somos imortais, pois, segundo a religião dele, que foi codificada por um tal de Allan Kardec, nós não morremos, ou melhor, somente nosso corpo material morre, mas nós continuamos vivos em espírito. E o que você acha disso, Armando? Venho pensando no assunto e ainda não cheguei a uma definição concreta. Lúcia ficou alguns segundos em silêncio, depois perguntou, cautelosa. Porque os padres, por ocasião do velório, disseram que nossos irmãos estão no céu. Por que você está me perguntando isso, Lúcia? Porque se as religiões sempre nos falam em lugares para onde vão as pessoas que morrem, então quer dizer que não morremos mesmo. O rapaz ficou pensativo e disse. Continue expressando seu pensamento. Estou muito interessado nesse assunto. Se realmente existe algum lugar para onde iremos após a morte, conforme a afirmação dos padres, por que ignorar o que diz a religião do seu amigo? Querida, não se esqueça de que os padres falam de almas. Armando, se com a morte do corpo físico a vida se acabar, fica provado que não existe vida após a morte. Consequentemente, não posso entender que alma é essa da qual eles falam. Aonde você quer chegar? Eu sempre tive dúvidas a respeito daquilo que as religiões pregam. Dê um exemplo, por favor. Porque temos que rezar pelos mortos se eles deixaram de existir. Armando, um rapaz de 24 anos, moreno, com feições simpáticas, estudante de medicina, inteligente, ficou pensando nas conjecturas de sua namorada. Lúcia Maria também era universitária, estudante de odontologia, moça bonita, simpática e educada, muito inteligente, que, por coincidência, fora amiga de Rosa Maria e sempre que podia frequentava o centro espírita em companhia da amiga. Ela tinha suas próprias ideias a respeito da imortalidade do espírito. Armando fitou a moça e perguntou em voz baixa, com medo de que alguém ouvisse aquela conversa. Você acredita que nossos irmãos estão vivos? Acredito. Por quê? Porque já vi Paulinho, Edson e Manhoso conversando no terraço normalmente, como se estivessem vivos. Armando ficou pálido. Você tem certeza do que está me dizendo? Claro. Mas a única pessoa que está sabendo disso é você. Não posso andar contando essa história por aí, sob pena de o povo achar que estou maluca. Você acha isso possível? Acho. Rosa Maria sempre conversava a respeito desses assuntos comigo, e aos poucos fui entendendo a religião dela. Armando ficou pensativo e disse. Pedro, esse meu amigo da faculdade, também acredita na possibilidade de haver vida após a morte. Mas estou muito confuso com o fato de você me dizer que viu esse pessoal conversando no terraço de sua casa. Qual a dúvida? É difícil acreditar que alguém possa ver pessoas que já morreram conversando normalmente, como se nada tivesse acontecido. No pouco que aprendi sobre a doutrina espírita, fiquei informada sobre determinados assuntos relacionados aos espíritos. Explique-se, por favor. Não conheço bem essa doutrina, mas vou explicar, conforme o que entendi, com as minhas próprias palavras, sobre essa faculdade que tem algumas pessoas. A moça respirou profundamente e continuou. Certas pessoas, que têm o dom de sentir, ver ou ouvir pessoas do outro mundo, as almas ou espíritos, são chamadas de médiuns pelo codificador do espiritismo, Allan Kardec.
Existem várias categorias de mediunidade. Se fosse me enquadrar como uma médium, segundo a doutrina espírita, eu seria uma sensitiva, vidente e auditiva, pois eu sinto, vejo e ouço o que acontece em outra dimensão. Lúcia Maria ficou em silêncio e com ar tristonho. Armando perguntou, com carinho e muito cuidado, notando que a namorada possuía uma faculdade diferente. O que houve, querida? De repente você ficou triste. Nada. Não se preocupe, amor. Armando insistiu na pergunta. Ela respondeu. Sempre estou sonhando com pessoas e lugares como se fossem lembranças de um passado bem distante. Lúcia, é normal sonharmos com o nosso passado. Não estou falando desta vida. Estou me referindo a uma existência passada. Armando se levantou e disse. Querida, vamos devagar. Por hoje, chega. Você não acredita em mim? Claro que acredito, porém tenho que digerir isso aos poucos. A moça parecia decepcionada e preferiu ficar calada. O namorado se despediu e foi embora. Ela continuou sentada num recanto do jardim. De repente alguém falou. Mana, estou com muita fome. Por favor, arranje-me algo para comer e beber. A moça ficou toda arrepiada e pensou. Essa voz é conhecida. Ela se levantou e correu para dentro de casa. Passaram-se alguns dias. Marijane já estava frequentando as reuniões do grupo de pais e parentes dos mortos no acidente. Ela participava ativamente do grupo e procurava entender cada vez do assunto. Estava muito satisfeita com os novos amigos e se sentia feliz, pois voltara a desejar viver, já que agora tinha certeza de que Paulinho estava vivo. Numa das reuniões, ela perguntou a Cristina. Doutora, é possível o Paulinho falar comigo e até me visitar todos os dias? Minha querida, é possível para ele fazer tudo, como fazia quando estava conosco neste mundo material. A moça ficou em silêncio, entregue aos seus pensamentos. Depois perguntou, um pouco encabulada. Até me beijar? Cristina pensou um pouco e respondeu. Sim. Talvez você não sinta nada, pois agora ele não tem mais o corpo material. Entretanto, o corpo espiritual continua com ele, dando-lhe condições para realizar suas vontades. Todos os presentes à reunião se mantiveram em silêncio. Dr. Marcondes permanecia sempre calado, evitando expor sua opinião a respeito do assunto. Ele estudava a doutrina espírita e achava lógica em muita coisa, mas talvez por medo ou preconceito, evitava tecer comentários a respeito do assunto, principalmente com seus colegas de profissão. A reunião encerrou e os participantes foram para suas casas. Como ainda era cedo, Marijane perguntou a Joseane, mãe de Edson. Dona Joseane, a Lúcia Maria está em casa? Minha filha, ela deve estar estudando. Raramente minha filha sai de casa, a não ser quando acompanha o Armando a algum lugar. Posso visitá-la em sua casa, agora. Vamos, minha filha. Ao chegarem, Joseane avisou a filha que Marijane queria conversar com ela. A moça, que realmente estava estudando, foi receber a amiga. Após os cumprimentos e abraços de praxe, Lúcia Maria, sorrindo, perguntou. Menina, o que deu em você para vir me visitar a esta hora? Marijane, após sentar-se na cadeira indicada pela amiga, respondeu. Lúcia, para não perdermos tempo, vou direto ao assunto. Pois não, amiga. Sou todo ouvidos. De que se trata? Preciso conversar com você. O Armando esteve em minha casa, dando-me uma força, e falou algo sobre as sensações que você vem experimentando em relação ao pessoal que morreu no acidente. O Armando não tem jeito. Já foi bater com a língua nos dentes. Acredito que ele só me contou porque naquele momento eu estava sofrendo muito. Estou brincando, querida. Não me importa o que ele comente a respeito disso com você. Lúcia, meu sofrimento tem sido muito intenso após a morte do Paulinho. Encontrei um pouco de paz depois que comecei a frequentar esse grupo dos pais dos acidentados, pois eles falam numa doutrina que afirma não haver morte e sim a passagem de um mundo para outro. Lúcia permaneceu em silêncio. Marijane prosseguiu.
Tenho sofrido bastante com a falta do Paulinho. Apesar dos defeitos dele, eu o amava e ele foi o meu primeiro namorado. Quando ele morreu, eu estava vivendo um momento muito feliz. A amiga continuava ouvindo, sem interrompê-la. Porém, o que me deixou com medo e ao mesmo tempo curiosa foi o fato de sentir alguém me fazendo carinho. Eu fechava os olhos e via perfeitamente o vulto do Paulinho. Naquele momento, ficava alegre, só que a saudade aumentava e me dava vontade de morrer. Até o dia em que a mamãe falou que Dona Mara frequentava esse grupo do qual passei a fazer parte. Lúcia Maria fez um gesto com a cabeça e pediu: "Continue, Mari. O Armando me disse que você tem uma faculdade que os espíritas chamaram de mediunidade. Ele me contou que você consegue ver e ouvir coisas que outras pessoas não conseguem ver e ouve o que acontece no mundo invisível. O que exatamente você quer saber, amiga? Se é possível, para uma pessoa que desencanou, como dizem os espíritas, participar conosco de tudo, inclusive da nossa intimidade." "Mari, não sei muita coisa, pois nunca estudei profundamente essa doutrina, mas, pelo pouco que li, e segundo as informações de Rosa Maria, uma das vítimas do acidente, que era minha amiga e adepta do espiritismo, posso afirmar que os dois mundos, o invisível e o visível, se interpenetram, e a vida não cessa com a morte. A prova disso é que eu mesma já vi, além dos meninos que morreram conversando no terraço, outras coisas do outro mundo e também ouço vozes. Você acha que sua mente está perfeitamente normal? Na verdade, eu não sinto perturbação alguma. Estudo, namoro, me divirto, isto é, levo uma vida normal. Portanto, não me vejo com algum problema mental. Antes eu sentia o Paulinho me abraçando, e ele estava sempre alegre, mas agora eu sinto desesperado, pedindo socorro. É estranho, pois, apesar de nada ver, eu tenho a sensação de estar vendo tudo. Você queria ajudá-lo, certo? É isso aí, minha amiga. Quero ter certeza de que somos imortais, para tentar ajudar Paulo e outras pessoas. Vamos formar um pequeno grupo de jovens parentes, amigos e conhecidos do Paulo, do Edson e do Manhoso, para trocarmos ideias a respeito desse assunto." "Lúcia, você acertou na mosca. A ideia que venho alimentando há algum tempo é bem essa. Mas precisamos ter muito cuidado com essas coisas. O certo seria procurarmos um centro espírita para buscarmos informações. Querida, depois nós procuraremos um centro. Não temos certeza de nada, e o que vão falar nossos conhecidos? Sabe como é o preconceito do povo. Tudo bem. Vamos contatar nossos amigos e conversarmos sobre essas coisas." Marijane despediu-se da amiga e foi embora. Lúcia Maria ficou sentada no terraço de sua residência, meditando sobre aquele assunto tão polêmico, quando, de repente, ouviu as risadas de alguém. Ficou tensa e com medo, mas se manteve ali e começou a fazer uma oração que aprendera na Igreja Católica. Sem que visse nada nem ninguém, Lúcia ouviu uma voz dizendo: "Mana, estou bem. Consegui arranjar uns companheiros que me divertem muito. O Joel e o Roberto são demais. Vou nessa, mana velha." A jovem levantou-se e correu para dentro da casa, rumo ao quarto, com medo, continuou orando. Aos poucos ela foi se acalmando e pensou: "Tenho certeza de que aquela voz era do Edson. Não tenho dúvida disso. Meu Deus, será que estou ficando louca?" Nessa noite a moça não conseguiu dormir. No dia seguinte, logo cedo, Maria Jane começou a ligar para os jovens parentes e colegas dos rapazes que haviam morrido juntos naquele acidente. Marcou, então, um encontro num sábado à tarde, em seu apartamento. Enquanto isso, Roberto se queixava de dores de cabeça, mal-estar e sensação de febre. Ele disse à esposa: "Yolanda, hoje não irei trabalhar. Vou repousar um pouco." "Cuidado, Roberto. Acho melhor você fazer alguns exames para saber o que está acontecendo." "Não se preocupe, querida. Isso é um começo de gripe, que logo vai passar. Amanhã estarei bem." "Roberto, eu venho sonhando com o nosso filho. Ele está em péssimo estado.
Deve ser impressão. A mulher evitou retrucar, mas o fato é que aquele comentário do marido não fazia o menor sentido para ela. Assim, despediu-se de Roberto e foi trabalhar. Após a saída da esposa, Roberto deitou-se, cobriu-se com um cobertor, mas continuou tremendo de frio. Sentado na cama do pai, o espírito Roberto, em estado precário, gritava: "Seu velho mesquinho! Eu gostava de você, mas os meus amigos me ensinaram a odiar as pessoas que não ligam para nós. A verdade é que você nunca ligou para mim, parecia que me odiava. Agora eu vou torturar você, para me vingar do desprezo que sempre senti em seu olhar." Roberto, molhado de suor, tentava se acalmar, mas não conseguia, sentindo um mal-estar terrível. Ele estava à beira de descontrolar-se e gritar por socorro. O espírito foi chamado por alguém e saiu correndo, gargalhando, enquanto pensava: "Agora você vai saber quem sou eu, seu velho. Vou sair com a rapaziada, mas depois eu volto." Assim que o espírito Roberto foi embora, o médico levantou-se e não sentiu mais nada. Ficou intrigado. Pensou: "Estranho, eu estava doente, com febre e frio, e agora nada sinto. Mesmo assim vou descansar e somente amanhã voltarei ao trabalho. Deve ter sido o começo de uma gripe." À beira de seu próprio túmulo, Rosa Maria chorava, quando Joel chegou, falando coisas horríveis. "Rosa, vamos gozar a vida enquanto é tempo. Você está feia, parece um cadáver. Precisa deixar essa vida de choro, senão vai terminar adoecendo de verdade." Rosa observou o espírito Joel e viu o estado em que se encontrava aquele rapaz. O que sobrava da bermuda já não cobria mais as suas partes íntimas, enquanto os olhos pareciam duas brasas. Ele estava todo sujo, ensanguentado, tinha as pernas e os braços quebrados e um corte profundo no pescoço. Ela pensou: "Coitado do Joel. Ele ficou maluco de tanto fumar aqueles baseados. Ainda bem que nunca experimentei." Joel riu e de sua boca escorreu uma baba branca. Rosa Maria, apesar de estar passando mal, não deixou de observar que o namorado estava precisando urgentemente de ajuda. Joel continuava inquieto e se despediu, falando, meio confuso: "Vou nessa, Rosa. Depois apareço por aqui." Rosa continuou sentada no túmulo que levava a inscrição de seu nome. Ela não parava de chorar e lamentar as dores que sentia. Seu estado era bastante precário. "Acho que hoje vou dormir em casa. Vamos deixar Rosa Maria entregue ao seu sofrimento, para saber o que os espíritos de Ana e Clarice estavam fazendo." Numa boate, havia muitas pessoas bebendo, fumando, drogando-se e entregando-se aos instintos bestiais. Entre aquelas criaturas que dançavam, podiam-se observar pessoas bem vestidas, enquanto outras usavam farrapos e tinham aspecto doentio. A partir dessa observação, podia-se distinguir quem era encarnado e desencarnado. Diana e Clarice estavam dançando e rindo, como se tivessem enlouquecido. Diana falou para a irmã: "Clarice, vamos tomar alguma coisa, não aguento mais." "Vamos." "Quem é a vítima desta vez?" "Aquele casal que há muito tempo está bebendo e se drogando." Elas encaminharam-se para um rapaz e uma moça encarnados, ainda muito jovens, que já não sabiam o que faziam, pois estavam bêbados e drogados. Diana e Clarice estavam quase nuas, com os cabelos desgrenhados, formando um quadro triste e ao mesmo tempo aterrador, provocado por seu aspecto lúgubre. Aproximaram-se dos jovens e cada uma abraçou um deles. Diana agarrou-se ao pescoço do rapaz e começou a fazer uns movimentos esquisitos, ora cheirando-lhe a boca, ora colocando sua própria boca no peito dele, como se estivesse sugando algo. Seus gestos eram imitados por Clarice, que fazia a mesma coisa com a moça. Elas cheiravam as emanações de alimentos, bebidas e drogas que evaporavam deles, alimentando-se e satisfazendo seus desejos materiais. Após essa operação, começaram a dançar com outros encarnados e desencarnados que estavam na boate. De repente, ouviram alguém chamá-las e no mesmo instante atenderam. Era a mãe das meninas que as evocara pelo pensamento, e elas imediatamente se prostraram diante dela.
Diana abraçou a mãe e disse: Mãe, não se preocupe conosco, estamos bem. Clarice, que estava assentada num canto, também disse: Mãe, nós estamos muito bem. Agora vamos voltar para a festa, depois passaremos por aqui. Carmen, no momento em que foi abraçada por Diana, sentiu-se desconfortável, sendo acometida por um mal-estar esquisito. Começou a rezar um terço muito usado na Igreja Católica, em favor da alma da filha. Juliano acordou, levantou-se e foi até a cozinha. Depois voltou e ficou sentando na cama, pensativo. Carmen perguntou: O que houve, querido? Estava sonhando com nossas filhas. Elas estavam transfiguradas e irreconhecíveis. Meu Deus, será que elas continuam vivendo em outro lugar desconhecido para nós? Eu estou rezando por elas e tenho tido, com insistência, uns pensamentos estranhos com a Diana. O padre disse que devo rezar um terço para a alma delas, diariamente, e que não preciso me preocupar, pois ambas estão no céu. Juliano ficou pensando. Respeito muito a Igreja Católica, mas esses padres não me convencem com essa história de céu, inferno e purgatório. A esposa estranhou a expressão do rosto do marido e perguntou: No que você está pensando, Juliano? Posso saber? O homem baixou a cabeça e falou: Carmen, depois que começamos a participar das reuniões com nossos amigos de infortúnio, passei a me aprofundar em determinados assuntos. Em assuntos relacionados ao espiritismo. Exatamente. E o que você descobriu? Li um livro das obras básicas dessa doutrina e comecei a desconfiar dessa história de céu, purgatório e inferno, que a Igreja Católica preconiza. A mulher ficou em silêncio com o seu terço na mão. Ela pegou na mão do marido e perguntou: Querido, que livro foi esse que você leu? O Céu e o Inferno. Carmen fechou os olhos e ficou entregue a seus pensamentos. Vou dormir. Amanhã viajo logo cedo, informou o marido. Carmen continuou rezando. Capítulo 5. Colônia Espiritual Luz Eterna. Dois amigos conversavam enquanto caminhavam entre os roseirais dos jardins da bela praça que enfeitava aquela colônia espiritual, tornando o clima leve e benéfico para vários espíritos que passeavam em franca recuperação. Tomás, meu querido irmão, eu não consigo me conformar com a desencarnação de tantos jovens, por falta de uma educação voltada para o lado espiritual, pela qual fosse introduzido em suas consciências que Deus existe e que o mundo material é apenas um lugar onde reencarnamos com o objetivo de aumentar nosso aprendizado. O espírito Tomás era um homem ainda jovem, muito simpático e com ar bonachão. Ele caminhava com as mãos dentro dos bolsos de uma túnica de cor azul, com detalhes brancos, que vestia naquela ocasião. Voltando-se para sua interlocutora, ele respondeu: Juliana, nós temos acompanhado os esforços dos nossos dirigentes maiores no sentido de enviar, ao mundo material, vários irmãos com missões importantíssimas no campo da educação. Porém, não vamos nos esquecer de que as forças dos irmãos das trevas também se mobilizam visando a neutralizar as ações dos nossos missionários. Juliana era um espírito muito caridoso, que se preocupava bastante com os jovens encarnados. Ela retrucou: Tomás, nós conhecemos os esforços que nossos irmãos superiores, sob a orientação do Mestre Jesus, têm envidado no sentido de que os nossos jovens possam ter uma educação esclarecedora a respeito dos malefícios que pode causar uma vida material afastada dos ensinamentos do Mestre e, principalmente, de Deus, nosso Pai. Tomás parou, olhou para Juliana e perguntou: Juliana, qual sua dúvida, especificamente? Se você realmente tem conhecimento disso, seu comentário negativo a respeito desse assunto não procede. A moça respondeu: Muitos jovens desencarnam em decorrência de acidentes, suicídios, homicídios, overdoses, situações provocadas por irresponsabilidades, falta de informações adequadas ou até mesmo por rebeldia. O que me pergunta é por que esses jovens desencarnam antes de conscientizarem-se de suas responsabilidades no mundo corporal. Juliana, você conhece muito bem os mecanismos de uma reencarnação.
É somente através dela que os espíritos vão tentar alcançar o progresso espiritual. Alguns conseguem realizar suas tarefas contidas nos programas de vida que escolheram, enquanto outros falham pelos motivos que você expôs. Outros irmãos reencarnam apenas para completar o tempo de vida que desperdiçaram em existências passadas. Juliana completou o raciocínio do amigo. Você quer dizer que alguns desses jovens aproveitam determinados acontecimentos fatídicos para desencarnar, cumprindo, assim, o tempo de existência que interromperam no pretérito, não é mesmo, Tomás? Exatamente, minha querida amiga. Por isso, muitos irmãos desencarnam ainda adolescentes, independentemente da educação que receberam dos missionários do Senhor. Ambos ficaram em silêncio por alguns minutos. O rapaz meditou um pouco e, como se estivesse pedindo orientação a Deus, olhou para o lindo céu daquela colônia e continuou sua explicação. Todavia, minha amiga, isso não significa que todos os casos de desencarnação de indivíduos ainda em idade precoce estejam previstos nos seus programas de vida. E você sabe muito bem que o corpo é jovem, mas o espírito é velho. O que você quer dizer com isso? Que muitos espíritos encarnados voltam à pátria espiritual prematuramente, porque veredaram por caminhos tortuosos, desobedecendo às leis de Deus. Nesses casos, os espíritos encarnados preferiram seguir a porta larga da perdição, entregando-se aos prazeres da matéria, o que acaba acarretando sua desencarnação antes do tempo. Juliana falou, com ar tristonho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você sabe por que toquei nesse assunto com você? Foi por causa do acidente ocorrido recentemente numa grande cidade da Terra, envolvendo 9 irmãos ainda jovens, em que desencarnaram todos, não é mesmo? Exatamente, e peço desculpas por abordar um assunto tão complexo. Juliana, diariamente há vários acidentes com vítimas fatais no planeta Terra. Estou falando especificamente desse acidente que envolveu irmãos oriundos desta colônia. Você se recorda? Sim. O meu anexo está encontrando dificuldades em atendê-los. A maioria está sendo influenciada por espíritos do mal, haja vista muitos deles fornecerem condições para isso, por ocasião da desencarnação, quando quase todos vibravam numa faixa muito baixa. Qual é o seu receio? Que não consigamos recuperá-los a tempo e trazê-los para a colônia, pois a maioria não dá a menor chance de nos aproximarmos. Tomás sorriu para a amiga e perguntou. Você está me pedindo ajuda? Juliana abraçou o rapaz e respondeu. Claro que estou pedindo sua ajuda. Você é o supervisor do 5º anexo, responsável pelos desencarnados subitamente. Tomás fitou a amiga, leu seus pensamentos e perguntou. O Albertinho desencarnou nesse acidente? Juliana baixou a cabeça. Não precisa responder. Sei do cuidado que você dispensa a ele. Além disso, como supervisora do 4º anexo, responsável pelos jovens, você tem razão de estar preocupada, pois nossos superiores podem interpretar isso como uma falha do departamento responsável por essa tarefa. Tomás caminhou de cabeça baixa. Depois parou e tornou a fitar a amiga. Juliana notou, pelo aspecto do amigo, que ele queria falar algo, e manteve-se em silêncio, aguardando que ele se encorajasse a dizer o que desejava. Tomás pôs a mão no ombro de Juliana e, meio tímido, perguntou. Rosa Maria também desencarnou nesse acidente? Juliana abriu um sorriso em seu rosto. Ela abraçou o amigo e respondeu, cumprimentando-o. Meus parabéns. Nossa menina está voltando, depois de ter reencarnado para completar o tempo necessário de uma de suas encarnações passadas. Ela desencarnou porque havia chegado a hora dela, conforme suas explicações anteriores. Juliana fitou o amigo e viu lágrimas em seus olhos. Ela o beijou com respeito e fraternidade e perguntou. Por que você está chorando? Ele imediatamente respondeu. Porque meu filho, que reencarnou como Joel, está sofrendo e foi um dos responsáveis pelo acidente. Juliana abraçou o amigo e ficou um minuto em silêncio. Tomás reagiu e falou. Juliana,
Vamos tentar recuperar alguns desses jovens que foram preparados na colônia para reencarnar e vencer as dificuldades da matéria e que, no entanto, falharam. Por onde começamos? Juliana ficou pensativa, mas logo respondeu. Você sabe que os pais dele se reúnem para discutir a respeito da vida após a morte. Tomás completou. Os jovens irmãos e amigos deles, encabeçados pela namorada de Paulinho, também se reunirão no apartamento dela a fim de trocar ideias sobre a mortalidade do espírito. Juliana ficou calada, como se estivesse se lembrando de algo. O que foi, Juliana? Por que você ficou quieta de repente? É que me lembrei de um detalhe. Qual detalhe? Lembra-se de quando eles estavam se preparando para reencarnar, o que Joel disse brincando para Paulinho. Tomás pensou e respondeu. No momento sequer me recordo se eu estava presente nesse dia. Joel disse. Se eu voltar antes do tempo, vou arrastá-lo comigo. Isso é possível. Pois Joel foi o causador da tragédia que envolveu o carro de Paulinho. Não acredito. Apesar de Deus nos dar o livre-arbítrio, Ele não deixa que usemos contra aqueles que nada devem. Entendi. Então, vamos falar com os nossos superiores a fim de começarmos nosso trabalho antes que eles se envolvam ainda mais nas malhas do mal. Vamos participar das reuniões, tanto dos pais como dos jovens, para intuí-los a proceder de maneira correta e nos ajudar nessa operação. Ambos se encaminharam para o edifício que ficava no final de uma das alamedas que passavam dentro de um belo bosque. Lembramos aos leitores que os jovens desencarnados na tragédia, antes de reencarnarem, eram conhecidos na colônia por outros nomes, mas, para facilitar uma melhor compreensão, vamos denominá-los por seus nomes atuais, que também são fictícios. Tomás e Juliana conversaram com seus superiores e receberam autorização para proceder conforme planejado. Enquanto isso, na crosta terrestre, um grupo de espíritos desencarnados se reunia. Joel, esfarrapado e ensanguentado, falava aos gritos com os companheiros, uma turma de viciados em bebidas, cigarros, drogas e outros barbitúricos. Joel e Roberto faziam parte daquela turma de malfeitores do além, tendo sido atraídos por eles em virtude das facilidades que lhes proporcionavam para manter os vícios que tinham antes de desencarnar. Eles haviam sido informados pelo chefe daquelas criaturas desequilibradas de que não estavam mais no mundo corporal, e já estavam conformados com isso. Um pouco afastados dessa turma infeliz, os espíritos Tomás e Juliana observavam em silêncio. Tomás estava com os olhos cheios de lágrimas. Juliana abraçou o amigo sem nada dizer. Ela sabia que em encarnações passadas Joel fora filho de Tomás, época em que ambos tinham pertencido à nobreza inglesa. Depois dessa reencarnação, eles estiveram juntos em outras oportunidades. Joel continuara trilhando sempre o caminho contrário aos ensinamentos do Cristo, ao passo que Tomás tivera um progresso espiritual significativo. Em princípio, a desencarnação de Joel e Roberto naquele acidente não fora planejada. Ambos tinham tarefas importantes a cumprir antes de voltar à pátria espiritual, porém haviam enveredado por caminhos contrários aos previstos nos programas de vida elaborados por ocasião de sua reencarnação. Diante dessa lamentável trajetória que vinham seguindo, e após vários apelos dos mensageiros do Senhor, os espíritos superiores haviam decidido que ambos desencarnariam antes do previsto, aproveitando a oportunidade para servir de instrumentos para que os demais jovens voltassem ao mundo invisível. Os jovens que haviam desencarnado naquele dia fatídico, à exceção de Joel e Roberto, tinham cumprido o tempo necessário à sua estada no mundo corporal, completando o tempo de vidas passadas, tendo em vista que todos haviam sido suicidas voluntários ou involuntários. Juliana rompeu o silêncio e perguntou. Meu irmão Tomás, será que eles não tinham mesmo chance de recuperação no futuro? Infelizmente, não. Eu mesmo intercedi várias vezes por eles, para evitar esse desfecho, mas foi inútil. Então por que os outros irmãos, com defeitos gravíssimos, conseguem chegar até o fim da vida? Porque a divindade aproveita os defeitos desses irmãos, espíritos ainda quase primitivos, para servir à lei de causa e efeito.
O Criador permite que eles sirvam de mão para que essa lei seja cumprida. Quanto a Joel e Roberto, houve uma intercessão dos nossos superiores para que eles retornassem, antes do previsto, ao mundo espiritual, com a finalidade de evitar uma maior complicação na situação deles. Então o futuro deles seria comprometido? Exato. Todavia, como ambos tinham corações bondosos e, em existências passadas, muitos serviços prestados no bem, eles foram recolhidos para que, num futuro próximo, tentem novamente outra encarnação. Juliana colocou a mão no queixo e ficou meditando, depois perguntou. Meu querido Tomás, não estou entendendo um pequeno detalhe, que talvez você possa me explicar. Que pequeno detalhe é esse? Estou falando do livre-arbítrio. Ah, entendi. Tomás colocou a mão no ombro da amiga e falou, pausadamente. O Senhor do Universo jamais interfere no nosso livre-arbítrio. Somos responsáveis por nossos atos, por isso existe a reencarnação, um dos princípios básicos da doutrina espírita, que foi elaborada pelos espíritos superiores, sob a supervisão do Espírito de Verdade, e codificada pelo nosso querido irmão Allan Kardec. A reencarnação, além dos seus vários objetivos, serve também como instrumento de reparação dos nossos atos infratores das leis de Deus, isto é, ela é um presente do nosso Pai Maior. Tomás fez uma pequena pausa e continuou. Porém, minha querida amiga, o livre-arbítrio de uns não pode ser usado em prejuízo de criaturas que nada devem. Joel e Roberto conseguiram, no passado, progressos significativos, merecendo, assim, por parte dos nossos irmãos superiores, o reconhecimento por alguma obra relevante aos olhos de Deus. Mas eles, em algum tempo futuro, terão que reparar seus erros, pois ninguém é isento de seus débitos. Entendeu, querida? Se entendi, segundo sua explicação, nossos irmãos aumentariam suas dívidas, cometendo atos insanos contra criaturas que nada devem. Você acertou. Juliana, depois da explanação do amigo, ficou em silêncio, perguntando em seguida. Tomás, você já sabe como vamos ajudar esses jovens? Já. O caso mais difícil é o de Joel e Roberto. Que estratégia adotaremos? Vamos assistir às reuniões dos parentes e amigos dos desencarnados e inspirar-lhes nossas ideias, através de suas mediunidades. Amanhã vai haver uma dessas reuniões na residência do Sr. Juliano, pai de Diana e Clarice. No dia seguinte, estavam presentes à reunião todas aquelas pessoas, acomodadas num belíssimo salão. Tomás e Juliana estavam presentes, como haviam combinado. Eles escolheram um lugar discreto, onde pudessem participar da reunião através do canal mediúnico de um dos presentes. Juliano saudou a todos e depois disse: Vamos dar prosseguimento às nossas conversas. Hoje tenho uma revelação a fazer. Cristina, uma das mais interessadas, perguntou: Que revelação é essa, Juliano? Juliano pegou na mão da esposa e contou o sonho que tivera com as filhas. Carmen, então, aproveitou a oportunidade para falar sobre o que sentira naquele mesmo dia. O grupo ficou em silêncio, como se todos tivessem medo de dizer o que sentiam. Juliana olhou para Tomás e perguntou: O que você acha de aproveitarmos essa oportunidade? Vamos ouvir mais. Você está procurando um médium? Exatamente. Temos vários. Precisamos arranjar um que capte todas as sensações que o espírito desencarnado está sentindo. Tomás, é difícil encontrar esse tipo de médium. Mas vamos observar um pouco mais. Está bem. Os participantes da reunião discutiam o sonho de Juliano e as sensações estranhas de Carmen a respeito dos espíritos das filhas. Roberto pigarreou, tomou um pouco d'água e pediu licença para falar. Contou, então, tudo o que sentira no dia em que não fora trabalhar por causa de uma suposta gripe que na verdade nem se confirmara nos dias subsequentes. Yolanda riu e disse: Imagine um médico famoso, como Roberto, deixar de ir trabalhar por causa de um simples começo de gripe. Ela continuou rindo e completou sua ironia. Ele me disse, depois, que após alguns minutos todos os sintomas da tal gripe desapareceram.
Marcondes perguntou. Você sentiu a presença de alguém? Eu me lembro de que, no momento da febre e do frio, parece-me que vi um vulto. Depois Yolanda disse que provavelmente havia sido uma alucinação decorrente de meu estado febril. Você se lembra se, no momento em que lhe pareceu ver um vulto, você estava pensando em algo ou em alguém em específico? Sim. Eu estava pensando no meu filho. Tomás olhou significativamente para a amiga e apontou para Roberto. Eis o nosso médium. Concordo. Vamos agir. Fique atenta para evitar que algum espírito leviano atrapalhe nossos planos. Enquanto isso, irei me postar atrás do Dr. Roberto, para tentar estabelecer um contato com ele. Pode deixar. Tomás ficou atrás de Roberto e pôs a mão sobre a cabeça do médico. Roberto começou a se sentir um pouco estranho, embora estivesse bem. Marcondes perguntou. Roberto, a propósito do que aconteceu com você, por ocasião desse suposto mal-estar que sentiu, será que foram as sensações negativas de seu filho Roberto, que deve estar sofrendo as consequências da desencarnação súbita que lhe passou esse mal-estar? Roberto ficou pensativo. Nesse momento, o espírito Tomás estabeleceu uma ponte de comunicação com o médico e, através dele, começou a falar com muito cuidado, dado que aquele pessoal era neófito no assunto. Talvez, afinal, se os ensinamentos dos espíritos, que estão contidos na doutrina espírita, tiverem lógica, nossos filhos estão vivos e apenas se despojaram do corpo físico que lhes serviu de casa nesta existência. No momento em que começou a responder a pergunta de Marcondes, o médico sentiu uma leveza e uma tranquilidade poucas vezes experimentadas. Tomás continuou a falar através da mediunidade de Roberto. Meus irmãos, talvez os espíritos não sintam as mesmas dores físicas que nós, encarnados, sentimos. Entretanto, se ao desencarnarmos ainda estivermos de alguma forma presos à matéria, sentiremos praticamente tudo, como se ainda possuíssemos nosso corpo material, porque continuaremos ligados a ele. Todos perceberam que havia algo estranho, dado que o médico nunca demonstrara ter grandes conhecimentos acerca do assunto. Sereno, Roberto continuou falando, sob a orientação de Tomás. Sou médico, estudioso da fisiologia, porém não conheço 1 centímetro além do que estudei até hoje. Atualmente, estou começando a acreditar nessa doutrina, pois não acho possível que o homem tenha aprendido tudo sobre o ser humano. Como estudioso da vida, principalmente a humana, detenho-me em indagações que desconheço. Tenho pensado muito no que minha irmã Cristina falou no início destas reuniões. Ele respirou profundamente e completou. O homem tem uma inteligência. Será que essa inteligência morre com o corpo? E terminou seu comentário. Que Jesus nos abençoe. Tomás se desligou de Roberto. O médico passou a mão no rosto e fitou a todos, meio surpreso, permanecendo calado. Os presentes estavam silenciosos, como se tivessem visto algo inédito. Ninguém tinha coragem de falar. Tomás se colocou ao lado da amiga e perguntou. Será que surtiu efeito o nosso primeiro trabalho? Tomás, você é um perito nesse assunto e não poderia ter sido melhor, porque suas elucidações foram claras, sem se estender muito, deixando que eles comecem a pensar com mais seriedade nas palavras do Dr. Roberto. Ao final da reunião, alguns amigos foram cumprimentar Roberto. Marcondes perguntou-lhe, sorrindo. Você está nos enganando, hein, seu maroto? Por que você está dizendo isso? Porque você falou como um verdadeiro professor no assunto. Quero falar com você, Roberto, com mais calma comentou Cristina. Juliano, além de parabenizar Roberto, abraçou o amigo e disse, emocionado. Obrigado, doutor. Estou mais confiante e mais conformado com a situação, pois ouvimos as impressões sobre a vida após a morte da boca de um médico famoso, e agora começo a acreditar nessa doutrina. Diante do médico, Maria Jane se mantinha em silêncio, somente observando aquela criatura que com poucas palavras havia tirado tantas dúvidas. Ao despedir-se dele, Maria perguntou. Doutor, o senhor é espírita? Não, minha filha. Rosa Maria que era espírita.
pois quero lhe fazer um convite. Que convite? Nós, os jovens parentes e amigos do pessoal que morreu no acidente, vamos nos reunir no próximo sábado. Já sei. Você está me convidando para participar dessa reunião? Exatamente, doutor. Marijane, eu não sei nada a respeito desse assunto. Sei que falei algumas palavras, mas não me recordo de quase nada. A moça sorriu e despediu-se, perguntando: Posso confirmar sua presença? O médico passou a mão na cabeça e respondeu: Pode. Mas não esperem muito de mim. Marcondes é que estuda a doutrina espírita. Eu já o convidei também. A moça retirou-se. No caminho para casa, Yolanda perguntou, sarcástica: Roberto, que palhaçada foi aquela? A que palhaçada você se refere? Aquela conversa afiada na reunião. Não me recordo de ter falado bobagens. Até recebi um convite para participar da reunião dos jovens amigos de nossos filhos. Continuo achando isso tudo uma palhaçada. Um médico conceituado falando aquelas bobagens, praticamente ridicularizando os autores das obras fisiológicas. Não me recordo de haver ridicularizado os autores conceituados sobre a fisiologia, pois, se sou médico, é porque acredito no meu estudo. Não é o que parece. Cuidado, Roberto, com esse pessoal espírita, essa gente é meio maluca. Querida, nem espírita eu sou. Nossa filha é que era espírita. Enquanto isso, Cristina dirigia e ia pensando: Roberto deve saber de mais alguma coisa. Vou procurá-lo depois, para conversarmos. Tenho certeza de que aquela explicação vinha de alguém muito esclarecido nesse assunto. Talvez algum espírito que estava presente à reunião, assim como vejo ocorrer nos romances espíritas que tenho lido. No quarto da residência de Marcondes, Ellen perguntou-lhe: Querido, o que você achou da resposta do Roberto à sua pergunta? Marcondes não respondeu, ele estava justamente pensando na resposta do amigo. Ellen perguntou novamente: Querido, você está dormindo? Não. Então, por que não responde o que lhe perguntei? O que você me perguntou, Ellen? O que você achou da resposta do Roberto à sua pergunta? Sinceramente, achei estranha a maneira como ele ficou e as palavras que empregou para fazer aquela pequena explanação. Também achei, e pela primeira vez senti que alguma coisa diferente aconteceu naquela reunião. Ambos ficaram calados. Marcondes pensou: Meu Deus, realmente não somos nada neste mundo criado por você. Sou um grande cardiologista, mas, naquele momento em que Roberto falava, senti-me muito pequeno, pois os nossos conhecimentos são limitados e somente a você pertence a sabedoria total. Ellen começou a orar. Marcondes perguntou, baixinho: Você está fazendo uma prece? Ela fez um gesto com a cabeça, afirmativamente. O médico calou-se. Helena terminou a prece e acomodou-se para dormir, mas antes perguntou ao marido: Marcondes, você acredita que o nosso filho está vivo? Por favor, responda-me com sinceridade. O médico levantou-se e começou a andar pelo quarto. Em seguida voltou e sentou-se na cama. Depois de alguns segundos, respondeu com cautela: Acredito. Aliás, você sabe muito bem que sempre acreditei na existência de algo após a morte. A mulher abraçou o marido e o beijou dizendo: Obrigado, querido. Fico feliz em saber que o nosso filho está vivo. Ellen, tenha cuidado. Como médicos, não podemos sair por aí falando de algo que a ciência ainda não conseguiu provar. Agora, vamos dormir. Capítulo 6. Socorro espiritual. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. A tarde estava ensolarada. Era sábado. No apartamento de Marijane, encontravam-se vários jovens, uns rindo, outros calados, aguardando pelo início da reunião. Marijane cumprimentava os presentes e conferia, numa relação, se todos os convidados já haviam chegado. A reunião estava prevista para se iniciar às 17 horas. A anfitriã,
Após confirmar a presença de todos, pediu silêncio e falou: Amigos, antes de mais nada, agradeço a presença de todos. Hoje, nós iremos trocar ideias gerais, abrangendo a tragédia na qual nossos entes queridos perderam a vida. Sabemos que eles não voltarão mais, todavia, juntos poderemos encontrar ânimo para seguir adiante. A moça analisou o semblante dos presentes para ver se suas palavras estavam surtindo efeito e continuou. Meus amigos, também temos um assunto extremamente delicado para tratar. Um dos presentes perguntou: Que assunto delicado é esse, Mari? Vamos falar sobre a vida após a morte. Isso é coisa de terreiro, retrucou a mesma pessoa. Que seja. Ninguém é obrigado a acreditar. Vamos apenas discorrer sobre esse assunto, pois há quem diga que somos imortais. Fez-se silêncio momentaneamente. Depois de alguns minutos, houve um início de tumulto, com as pessoas falando todas ao mesmo tempo e ninguém se entendendo. Dr. Marcondes, que se encontrava presente, pediu, com voz enérgica: Por favor, amigos, vamos conversar amigavelmente. A opinião de cada um será respeitada, mas é necessário que haja disciplina em nossa reunião, senão perderemos nosso tempo. A maioria dos presentes era composta por jovens. Após a observação do médico, todos ficaram quietos. Marijane assumiu novamente o controle da reunião e disse: A palavra está franqueada. O assunto é: será que existe vida após a morte? Num lugar discreto da sala do apartamento, Tomás e Juliana conversavam. Tomás, qual a sua estratégia? A mesma que usamos na reunião dos pais. Vamos procurar um médium, além do Dr. Roberto, preferencialmente um jovem, para dar mais credibilidade à comunicação. Lúcia Maria pediu licença e falou: Amigos, vamos fazer uma prece. Esta reunião é muito séria e devemos pedir a Deus e a Jesus que nos protejam. Dr. Roberto perguntou: Posso fazer a prece? Todos consentiram. Tomás aproveitou o momento para intuir Roberto. O médico fez uma prece, transmitindo em sua linguagem a mensagem do Espírito Tomás. Após a oração, o ambiente ficou sereno. Os jovens limitavam-se a tecer comentários sobre o acidente, lembrando a personalidade, os costumes e as brincadeiras de cada companheiro que havia desencarnado naquela tragédia. Lúcia Maria estava sendo observada por Tomás. Juliana perguntou: Você está examinando Lúcia insistentemente. Por acaso ela é capaz de servir como nossa intérprete? Estou observando o campo mental dela e percebo que Lúcia é uma médium, classificada por Allan Kardec, na segunda parte do capítulo 16 do Livro dos Médiuns, como médium especial para efeitos intelectuais. Quais as faculdades que mais se destacam nesse tipo de médium, Tomás? O espírito ficou calado, ainda examinando a moça, depois se voltou para a amiga e respondeu: As mais ostensivas são vidência e audiência. Então, nossa irmã poderá nos dar uma ajuda bastante significativa, para levarmos para a colônia espiritual os espíritos desencarnados naquele acidente. Ambos voltaram sua atenção à conversa do pessoal. Marijane pediu licença e perguntou: Pessoal, já falamos sobre a morte de nossos parentes e amigos, agora falemos um pouco sobre a imortalidade do espírito. Será que existe mesmo vida após a morte do corpo físico, como pensam os espíritas? Armando, que permanecia calado, pensando no irmão Paulinho, respondeu: Sou acadêmico de medicina, portanto suspeito para falar dessas coisas, mas de qualquer forma tenho uma opinião a respeito desse assunto. Uma moça, que estava sempre sorrindo, sentada ao lado de um rapaz, ambos adolescentes, perguntou, com ironia: Qual sua opinião? Será que você acredita que não vai morrer? Armando suspirou, fitou a moça e respondeu: Sara, creio em Deus, pois sem ele não existiríamos. Se acredito em Deus, sou obrigado a crer também na imortalidade do espírito, pois onde estaria a lógica de acreditar num ser que não existe? Se somos seus filhos, penso que, consequentemente, somos, sim, imortais.
Tomás rapidamente ficou atrás de Lúcia Maria, ligando-se a ela através do mecanismo da mediunidade. A jovem, então, falou, inspirada por ele. Meus queridos amigos e irmãos, não se esqueçam das experiências ou testemunhos de muita gente que, de alguma maneira, sentiu, viu ou ouviu pessoas que nós chamamos de almas do outro mundo. Na própria Bíblia Sagrada encontramos vários exemplos de pessoas que morreram e vieram se comunicar com os vivos. Vários profetas dão esses testemunhos no livro sagrado dos cristãos. Martinho, o rapaz que estava sentado ao lado de Sara, falou, sério. Lúcia, eu soube que você viu Paulinho, Edson e Manhoso no terraço da sua casa, depois que eles morreram. É verdade. Sara perguntou. Como eles estavam? Numa situação muito precária. Todos estavam sujos de sangue, rindo, com os olhos vermelhos, como se fossem loucos. Alguns dos jovens se benzeram. Outros ficaram nervosos. Tomás falou para Juliana. Chegou o momento de aproveitarmos os fluidos da maioria desses jovens para evocarmos os nossos pupilos.